Bom dia a todos. Agradeço aos senhores por mais uma participação no nosso seminário mensal, é uma edição extra. Esse seminário em particular ele está sendo 100% online e nós temos, além da participação da COGEM, a Única e a BIME. Gostaria de informar a todos que o seminário está sendo gravado, depois o link será enviado a todos os senhores. E a apresentação também será enviada. Hoje nós teremos o nosso diretor regional sul, Luiz Antônio Leão, que ele vai fazer uma apresentação sobre oportunidades de geração de energia a partir da casca de arroz, e vai ser uma apresentação em torno de 30 minutos, e depois nós teremos mais 30 minutos para debates, perguntas dos que estiverem com questões. Como é 100% online, a gente, por favor, levantar a mão que a gente passa a palavra para que vocês possam colocar seus questionamentos. Agradeço novamente ao Zilmar e ao Barbieri. Passo aqui para o Zilmar para dar boas-vindas, depois ao Barbieri. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Parabéns pelo evento. Newton, Leonardo, Nakamura, pela organização. Parabéns aí ao palestrante, o Leão. Um tema tão importante, né? A gente estava comentando antes de iniciar a gravação da importância de você incentivar a energia renovável, e a geração a partir da casca de arroz é puro sangue economia circular. Então, que é um conceito novo, né? Em 1989, né? Alguns economistas começaram a pensar nesse conceito que, desde sempre, a biomassa trabalhava com geração e aproveitamento, né? É, não só casca de arroz, mas também o bagaço, cavaco de madeira. Tanto é que, dentro da economia circular, sempre a geração a partir da biomassa é citada como um exemplo de sustentabilidade, de economia circular, de alongar o ciclo de vida dos produtos da nossa economia. Então, é muito relevante esse trabalho aí que o Leão vai apresentar dentro desse conceito de economia circular. Então, parabéns novamente à COGEM, sempre trazendo temas tão importantes para a gente discutir junto à sociedade civil. E muito obrigado, Nilton, novamente aí pelo convite. Valeu. Obrigado você. Obrigado, Zilmar. Gostaria de passar para o Roberto Barbieri, da BIM, para suas boas-vindas. Bom dia a todos aí, ótima iniciativa aí da COGEM trazer essa palestra. Obrigado ao Leão aí pela disponibilidade, por todo o conhecimento que vai nos trazer. Eu só vou complementar o que o Zilmar falou aí, dessa importância do assunto, a questão da biomassa. Hoje ela ganha volume porque é uma das energias renováveis que tem despachabilidade. Então, a gente tem que complementar as outras fontes que estão crescendo no Brasil com possibilidade de despacho. Então, acho que é importante a gente discutir isso, frisar sempre isso, e falar de casca de arroz, que é uma das biomassas alternativas, né? Se a gente pode falar de energias alternativas, tem as biomassas alternativas, como o Brasil tem potencial aí para outras, casca de café, sobra de madeira e tal, tem um monte de coisa aí. É importante a gente ouvir a viabilidade de uma delas aí. Então, agradeço novamente ao Leão, à COGEM, ao Zilmar aí pelas palavras, depois coordenação aí. Então, um abraço a todos aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Barbieri. Obrigado, Barbieri. Então, gostaria de passar ao Luiz Leão para iniciar sua apresentação. Ok, obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Queria agradecer a COGEM, o Nilton, o Leonardo, a Nakamura, né? A Única, Zilmar, Barbieri também, da oportunidade de nós estarmos compartilhando com vocês aqui essa experiência aí da casca de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Tá ótimo. Então, a casca de arroz, pode passar, Nakamura, primeiro, dizer para você, então, para nós falarmos de casca de arroz, primeiro nós temos que falar de arroz, né? Então, a produção do arroz no Brasil, né, é em torno varia de 10 a 12 milhões de toneladas anos, né? Ali, de 2024 foi 10,7 milhões de toneladas.
uma produção em valores de 22 bilhões de reais, varia o valor da saca do arroz aqui de 50 quilos, assim, é de 100, 120, 90 reais a saca de arroz, né? Depende da safra, né? E é uma área colhida ali, plantada de 1.600.000.000 de hectares, né? Ela tem uma produtividade de 7.300 e 400 quilos por hectare, né, o arroz. Então, o Rio Grande do Sul, realmente, 70% dessa produção é produzida aqui no Rio Grande do Sul. Os outros estados que se destacam depois Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Mas esses outros 30% são distribuídos nesses outros estados. Pode passar. E aqui, a próxima lâmina, a gente pode ver no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma divisão que a gente chama aqui a BR-290, né, que liga Porto Alegre à Uruguaiana, que vai lá para a Argentina, metade norte e metade sul. Metade norte, o relevo é completamente diferente, tem um potencial enorme para nós gerar hidrelétricas, né? A gente tem várias quedas, vários rios, e a metade sul é uma área mais plana, né, porque o arroz exige, né, áreas planas e mais úmidas, né? Então, vocês podem ver, a gente chama bem à esquerda a fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, onde tem a maior produtividade, né? Município de Uruguaiana, São Borja, Itaqui, né? Alegrete, e a região central do estado, que nós vamos depois falar um projeto específico, que São Cepé, que fica bem no lado de Santa Maria, né? E também mais no sul do estado, também que tem essa produtividade. Então, são distribuídas nessa metade sul do estado do Rio Grande do Sul a produção, então, dessas 70%, 7, 8 milhões de toneladas anos, né, de arroz que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Passar, né, acabou. Então, são algumas características dadas da casca, né? Porque a casca de arroz, ela, assim, ela é um resíduo sem valor comercial, né? Ela não tem, assim, e ela tem uma dificuldade enorme de decomposição na natureza. Ela leva, assim, mais de 5 anos se tu jogar no campo, né? O livre, ela demora muito para decompor. E ela tem uma característica, assim, que nas indústrias, as indústrias chegavam, que beneficiam o arroz, né? Principalmente aqui no nosso inverno, em junho, julho, chove muito. E o que as indústrias faziam com a casca de arroz que não produzem? Eles dão para o pessoal, os agricultores, para distribuir no campo, né? Mas no inverno os produtores não deixavam eles entrar, porque iam estragar os acessos, não? Então muitas indústrias chegavam a parar de produzir arroz porque não tem onde botar a casca, né? Então olha a dificuldade. O arroz já todo vendido, né? Então comercializado. Isso era um problema enorme para a indústria. Ainda é em certas localidades, né? Mas a casca, olha a coincidência para dizer para vocês a característica dela. Ela tem um poder calorífico inferior de 3.200 quilocalorias por quilo. É o mesmo poder calorífico inferior do carvão mineral aqui de Candiota, do Rio Grande do Sul. Então, um poder calorífico muito interessante. E ela tem uma umidade de 12%. Isso é uma característica positiva para o combustível, né? Porque ela já sai de um processo industrial, né? O arroz é descascado. Então, ela é permanente. Então, até para a operação da caldeira, depois que vai queimar a casca para gerar vapor e gerar energia, a regulagem da caldeira é mais simples comparado, por exemplo, ao do cavaco, que varia a umidade, varia a granulometria. Essa aqui, ela sai com a granulometria uniforme e uma umidade também uniforme de 12%, né? Então, para a operação facilita. E nós temos, então, a casca de arroz, ela resulta em 22% do arroz beneficiado. Então, se nós temos 10 milhões de toneladas, né, por ano de produção de arroz, nós vamos ter 2 milhões e 200 de casca de arroz, né? Isso é a relação que tem. A disponibilidade de casca de arroz é essa, né? 22% do arroz que é beneficiado. Pode passar na Camura outra. E aí, também, só para dizer para vocês que, em função de algumas questões que eu vou colocar, nós temos ainda um baixo aproveitamento, né, da casca do arroz. Nós temos 14 empreendimentos no Brasil, com capacidade instalada de 68, 69 megawatts, e 9 aqui no Rio Grande do Sul, com a capacidade de 48. A maior dificuldade que a gente encontra ainda, é a questão do fornecimento de contratos, né? E a casca também ela é muito diluída, né? Depois mostrar para vocês, em função da característica, a casca também tem baixa densidade, né? A densidade da casca de arroz ela é muito leve, né? 130 quilos por metro cúbico, né? Então, para tu transportar também tem que ser um raio menor, né? Senão fica muito caro, né? Porque ela faz muito volume e pouco peso, né? Então, nós temos que... E a dificuldade também de conseguir um contrato, assim, de fornecimento da casca por um período longo, né? Normalmente, os beneficiadores não gostam. Foi o maior desafio que a gente encontrou nesses primeiros projetos que nós fizemos,
esses contratos assim, mas tem um potencial enorme. Então, nós temos um potencial enorme para triplicar essa capacidade aí tranquilamente, né? Os projetos são todos de pequena escala, por essa questão da casca, né? O grande volume que ela tem, e também porque antigamente o pessoal não tinha, assim, o incentivo, e não tem até hoje, vamos dizer, um incentivo para produzir, muitos faziam usinas de 2, 3 megawatts só para consumir a casca, né? Com eficiência baixíssima, né? A casca, por exemplo, hoje nos projetos que a gente faz aqui, que já fizemos, está operando, e outros projetos, nós temos, assim, se queima 1,2 toneladas de casca para cada megawatt-hora gerado, né? Eu encontrei usinas aqui pequenas que consumiam 4 toneladas, 5 toneladas por megawatt-hora gerado, porque a finalidade deles não era gerar energia, era consumir com a casca, né? Então, hoje a gente tem já tecnologias, né, muito mais eficientes, né, que viabilizam, né, projetos de geração de energia a partir da casca. Pode passar, né, câmera? Nós vamos falar aqui um caso assim que é um projeto bem interessante, bem legal, que fica lá na minha cidade natal, no lado de Santa Maria, né, que é São Cepé. Eu desde que era novo, né, eu via aqueles montes de casca de arroz, assim, né, e depois eu me formei, estudei em Santa Maria, né, na faculdade de engenharia mecânica e fui trabalhar em Candiota, né, que foi o meu primeiro projeto lá, Carvão Mineral. Depois eu vi, assim, pô, é um belo combustível, por que a gente não aproveita, né? A gente começou a fazer, e o primeiro desafio foi esse, assim, a gente conseguiu os contratos, por isso que eu fiz a São Cepé, o primeiro projeto, porque a gente conhecia o pessoal, né, quem tinha o beneficiamento da outra, nos deram contratos, né, de 25 anos para nós poder elaborar um projeto, fazer a viabilidade e apresentar para o investidor, né? Porque nenhum investidor vai querer colocar dinheiro no projeto sem ter a segurança, né, de ter o combustível por longo tempo, né? Pode ir passando, né, Camilo? Então, São Cepé, isso é uma vista geral, vou mostrar mais dela. Essa é a data da entrada em operação da usina, foi em dezembro de 2018, né? Então, ela já vai fazer 7 anos que está em operação, né? Essa usina é de 8 megawatts de potência instalada. Depois tem outras fotos, eu detalho um pouquinho mais. Pode passar o próximo, que tem os detalhes da usina. Assim, é uma usina de 8 megawatts de potência instalada. Por que 8 megawatts? Normalmente, assim, a gente faz a conta ao contrário, né? Nós conseguimos contratos e a disponibilidade ali na região, nós conseguimos 70 mil toneladas anos de contrato de casca de arroz. Então, a gente fazendo a conta ao contrário, chegamos a 8 megawatts de potência instalada, né, para ter segurança, né, no fornecimento e na operação da usina, né. Então, foi criada uma empresa lá, CP Geração, que os principais investidores são aqui do Sul, né, pessoal que já investia, até parceiros nossos que investiam em pequenas centrais hidrelétricas. Eu levei a viabilidade, eles gostaram do projeto e fizeram investimento. Então, localizado em São Cepé, que é no centro, região central do estado, ali no lado de Santa Maria, né? O investimento foi de 60 milhões na época total, e ela gera 57 mil megawatts-horas, né? É o que tem assegurado, a energia é de 6,8 megawatts de energia assegurada, que a ANEEL deu, que pode ser comercializada, né? E foi vendida no leilão A-3 que teve em 2015, né? Contratos de 20 anos, né? Isso que viabilizou todo, foi vendido a um bom preço, né? E por 20 anos, e aí viabilizou toda a construção da usina. Hoje está equivalente a uns R$ 450 o megawatt-hora, tá? Atualizando desde a época do leilão até agora. Então, esses são os dados da usina. Pode passar, né? Então, uma casca tem esse poder calorífico muito bom, de 3.200 kcal por quilo, né? Então, nessa usina, nessa planta, a gente consome 9,2 toneladas por hora, né? Que dá os 70 mil toneladas ano, né? A estocagem da usina, depois nós vamos ver mais outras fotos, nós temos um silo para 4 dias de operação, né? Para ter segurança, porque às vezes fim de semana, um feriado, né? Para não chegar, que na realidade são 20 cargas de caminhões que chegam por dia, né? Para nós ter, porque 10 toneladas hora são 240, praticamente 220, 230 toneladas de casca por dia que são consumidas, né? Mas a gente tem esse pulmão aí de 4 dias, a gente enche o silo e continua recebendo, né? E a casca, nós pagamos esse preço lá de 2018, R$ 10 a tonelada, e retiramos a casca, a gente transporta, a usina faz isso, né? Porque é para ter o compromisso de entregar, né? Porque tinha até alguns fornecedores que disseram, não, só vocês retirando, não precisa pagar nada. Mas nós, como estratégia, a gente pagou, está corrigido, esse valor hoje não chega a R$ 20 a tonelada,
e mais o transporte, né? Porque depois nós vamos mostrar um caminhão específico, né? Que vai lá no beneficiador e carrega e leva para a usina, né? Para nós ter segurança, né? No suprimento, no fornecimento do combustível, né? E da produção, da geração de energia a partir da casca, a gente produz 20% sai cinza, tá? 20%, de 18 a 20, a gente bota mais conservador e 20%. E essa cinza ela é utilizada ali na região, tem uma indústria de produtos de construção civil, de calmista, argamassa, eles misturam, né? A cinza tem outras propriedades que pode ser usada até para fertilizante ou para sílica, mas aí tem que fazer um investimento adicional, né? Fazer um outro negócio. Lá nesse caso, a gente envia ali para uma cidade a 40 quilômetros de São Cepé, que ela mistura, né, e faz as produções em produtos para construção civil. A água também, ali na região, a gente arrendou um açude, um reservatório, que era usado para plantação de arroz mesmo, mas pegamos exclusivo, com uma enorme capacidade, assim, e fornece água próxima ali da usina, atende perfeitamente, né? Porque o consumo de água é grande também, né? Para geração de vapor. E nós temos contratos de 25 anos com 10 fornecedores, pode passar na Camura outro, acho que tem a relação, são 10 fornecedores, né? Ali da região, os municípios próximos, num raio máximo de 50 quilômetros, 40, 50, mas o grande destaque é que a primeira ali, a Cotricel, que é a Cooperativa Tritícola Cepiense, ela fornece praticamente 50% da casca de arroz, né? É uma cooperativa de um potencial grande, e isso aí, então, não torna viável, assim, né? Porque ela é na própria cidade, fica ali, a usina é uns 10 quilômetros, né? Do local dessa indústria, e as outras também são mais ou menos próximas, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Não pode querer transportar a casca a 100 quilômetros, cento e tantos, que aí o custo é altíssimo, né? Devido à característica da baixa, da densidade dela, né? É muito baixa, é muito volume e pouco peso, né? Então tem que fazer um projeto bem afinado com isso. Pode passar. Os diferenciais dessa usina que eu acho interessante para a viabilização, que a gente estava comentando antes, né, como é uma biomassa, né, é um destino ambientalmente correto do resíduo, né, para a casca que antigamente não se tinha, porque o pessoal acabava jogando a casca assim perto de rios, e aí vem vento, às vezes pegava fogo com combustão espontânea, é um problema sério. Então a gente está dando uma destinação final ambientalmente correta, né, e gerando energia, né. O nosso projeto também ele é circuito fechado de água e efluentes, não é jogado nada para a natureza, nem para o rio, para nada, né? É um circuito fechado. A gente reusa todos os efluentes líquidos, a gente só perde água na evaporação da torre, né? De resfriamento. A destinação da cinza eu comentei ali para calmista também, e está se fazendo outros projetos, né? Para agregar um pouquinho maior valor, né? No projeto de utilização dessas cinzas também no futuro, né? Pode passar. A próxima, né? Então, assim, essa usina ela foi como iniciou a construção em agosto de 2016, que a gente vendeu energia no leilão, né, em 2015, e ela começou os testes em dezembro, ela entrou em operação comercial em março de 19, né, quando ela alcançou a geração da potência máxima durante as 96 horas, né, então foi 1º de março de 19, e felizmente a gente fez esse projeto sem nenhum acidente de trabalho, né, foi muito cuidadoso as empresas todas que trabalharam lá. Foi muito legal, assim, não se teve nenhum registro. Passar na Câmara próximo, acho que começa a conexão da usina. Outro ponto hoje está sendo crucial, né? A questão das conexões, até no último leilão aí das PCHs a gente teve, né? Uma margem de escoamento, uma dificuldade violenta, né? Mas nessa a gente conseguiu até, nós compramos uma área de terra próxima a uma subestação existente, né? Que é ali, que é RGE, né? Que é do grupo CPFL, né? Então, é 2,5 km, mas é conectado em 69 kV, né? Então, a usina gera em 3,8, tem uma subestação própria na usina, leva para 69, e 2,5 km conecta na subestação existente. E dá para ter uma ideia para vocês, a gente chama SUDs aqui, não sei, reservatórios, porque é toda uma área de plantação de arroz, né? Até não aparece o que a gente arrenda, fica um pouquinho mais abaixo, mas são as fontes de fornecimento de água, né? Para a usina. Na usina nós temos 2 tanques, né? Um tanque de água bruta e outro tanque trata a água, e depois outro tanque de água tratada, né? E depois água desmineralizada, para a gente ter segurança total aí, né? Na geração de energia. Pode passar, né? Aqui só vamos passar rapidamente quais são os
os principais equipamentos, então a caldeira de 40 toneladas hora, fornecedor H. Bremer de Rio do Sul, Santa Catarina, um excelente, tem muita experiência com casca de arroz, né? E o nosso projeto a gente fez para essa escala, né, com uma pressão de trabalho de 45 quilos e temperatura 420, né, para ter um rendimento um pouco maior, né? Ter pressão de 67, aí fica mais caro o equipamento para essa escala, a gente acabou escolhendo essa tecnologia, esses parâmetros aí. A próxima, Nakamura, aqui só para mostrar a fase final de montagem, ainda com o isolamento térmico, para nós termos essa condição de rendimento bom, né? É um projeto bem executado. Pode passar. Aqui, para uma característica, essa é a fornalha, né, da caldeira, né, que é diferente, assim, a casca de arroz, né, por a característica dela, ela é alimentada através de roscas, né, então são 6 roscas daqueles que aparecem lá no fundo, né, e uma grelha móvel, né, que aí a casca chega através das roscas e se movimenta a grelha, né, e entra a combustão ali, o refratário, e funciona perfeitamente ali em torno de 1.000, 1.100 graus, né, que é a combustão da casca de arroz. Se passar, né? A turbina, né? A turbina é TGM, né? Aí de Sertãozinho, hoje VEG, né? Que adquiriu uma turbina de condensação pura, né? Rotação 8.000, um excelente equipamento, né? Funciona super bem, está dando resultado tranquilo. E o próximo é o gerador elétrico é da VEG, né? Nós compramos todo um pacote da VEG, que foi bem na época que a VEG adquiriu, né, comprou a TGM, então ficou até mais fácil trabalhar o conjunto todo com o mesmo fornecedor. Então, um gerador de 10 MVA, né, com tensão 3.8 e também está atendendo perfeitamente lá a operação da usina. Estão bem compactos, né, bem tranquilo. Pode passar, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, isso é dentro do silo, tá? Do silo de casca, é uma correia de alimentação que depois vai para a caldeira, né? Então, depois nós vamos passar no final um videozinho que mostra bem rapidinho, que mostra ela funcionando, operando, assim. Essa é a casca de arroz na alimentação para a caldeira, dentro do silo. Pode passar. Aqui são algumas fotos que a gente vai passar rápido, só para mostrar para a ideia, essa que é a base do silo, né, sendo concretado. Pode passar, então. A próxima é aqui é a principal, a primeira, essa aqui é o começo da montagem da caldeira, que é o principal, então é a grelha, né, que é a parte mais pesada da caldeira, está sendo colocada a grelha e depois pode passar, né, depois, outro ponto importante aqui é dizer para vocês a moega, né, onde recebe a casca de arroz, a moega deu uma escavação de 6 metros, né, abaixo do nível do solo, então era bem desafiador, né, a questão de infiltrações e umidade, e foi concretado e deu certo. O projeto que no final da moega tem a rosca e é tudo automatizado, né, na outra foto a gente pode ver, né, para ir para o silo para a caldeira. Aqui a caldeira, por exemplo, para vocês também é partida em duas, aqui já está junta, né? O equipamento maior também, aqui são as fornalhas, né, da caldeira. Ela vem em duas partes, cortada ao meio, aí na obra faz a soldagem ali, né? E fica pronto. Pode passar, então. Aqui uma visão assim já em fase final de montagem, faltando concluir o silo, né? E a parte da moega ali, que a moega está pronta, falta fechar a casa, né? Mas basicamente ali dá para ver, o caminhão chega, só dá para descarregar 2 caminhões ao mesmo tempo, né? Descarrega ali na moega bem à esquerda, aí vai através de elevadores, vai para o silo na correia lá para a caldeira. Vocês estão vendo também aqueles 3 silos verticais ali entre o silo e a caldeira, são os de cinza, né? Também nós temos capacidade de 4 dias de operação sem precisar tirar, né? Então toda a cinza é recolhida da caldeira e colocada nesses silos e depois é jogada fora. Tem o filtro de mangas, né? Não é precipitador, para atender o padrão de emissão aqui, o FEPAM, nosso aro, que é 75 quilos por normal metro cúbico, né, de as emissões de material particulado, e a chaminé, né, e depois lá os prédios da turbina, caldeira, os tanques no final, né, uma obra bem compacta, assim, bem interessante. Pode passar. Aqui só outra vista, né, também destacando para a via transportadora que leva a casca do silo para a caldeira, o fundo lá, os tanques de água lá também. Pode passar.
Aqui para vocês verem um caminhão, né? Esse que faz o transporte como eu falei, a casca ela é muito leve e compacta. Esse caminhão pode levar, então, 100 metros cúbicos, 13 toneladas, né? É o tamanho máximo que pode andar nas estradas, né? Então, esses caminhões, ele tem o piso móvel, né? Pode passar o próximo, né? Como vocês vão ver, ele encosta aqui essa aqui é a moega já dentro da caixa, encosta, em 15 minutos ele descarrega toda a casca, né? Funciona super bem. Pode passar. Aqui só para vocês verem outra vista, dando destaque ali é, da lagoa, né, onde eu comentei para vocês que é um circuito fechado. Todos os efluentes vão para uma estação de tratamento dos efluentes e aí também tem essa lagoa e é reaproveitado na torre também a água, então não vai nada não tem para rio, para nada, né, natureza, é um circuito fechado. Pode passar, né? Aqui para um destaque só para a subestação, né, que a gente fez, comentei com vocês, né, os tanques à esquerda de água bruta, água tratada, a estação de tratamento dos efluentes, a lagoa, e a subestação, que aqui da subestação eleva para 69 e vai para outra subestação da concessionária. Pode passar outro. Tá, pode passar o próximo, que eu até já comentei, a comercialização da energia. Então, foi vendido 6,2 megawatts médios de energia, né, no leilão, e os outros 0,6 está sendo vendido no Mercado Livre porque a energia garantida, assegurada da usina é 6,8 megawatts. É um contrato de 20 anos, né, com reajustes anuais pelo IPCA. Pode passar. A equipe lá, assim, a empresa montou uma equipe própria, né, de 20 pessoas, com os operadores, são três operadores por turno de 8 horas, né, mais uma manutenção de 5 pessoas, a biomassa exige, né, 2 pessoas, no administrativo, limpeza, e aí tem a parada anual, né, essa usina ela para uma vez, sempre na safra de arroz, né, porque aqui o arroz ele é colhido sempre em fevereiro, março, então a gente escolhe aí 30 dias nessa fase, que tem uma menor oferta de casca para fazer a manutenção. Então aí se contrata uma empresa também, mais pessoa, né, mas essa é para operação de rotina diária da usina são 20 pessoas. Pode passar. Então, os custos a gente tem a operação de manutenção, os produtos químicos para tratamento da água também, o combustível e o transporte. O combustível é barato, né, que a gente paga, e o transporte também, agora a questão do óleo diesel, né, que subiu, e mais financiamento, taxa de fiscalização, anel. Mas é um empreendimento bem viável porque foi bem vendida a energia, né, então dá uma rentabilidade interessante para os investidores. Pode passar. Então, era isso assim para a gente apresentar, principalmente os principais dados, para dar oportunidade para nós ter mais tempo para a gente conversar, né? Eu estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Eu só ia pedir na Nakamura passar um videozinho de 2 minutos só, que mostra a usina. É interessante a gente ver também antes da gente abrir, né? Eu fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que acharem necessário também. A Enerbio é uma empresa que trabalha há mais de 10 anos exclusivamente com geração de energia elétrica a partir de fontes limpas e renováveis. Como somos movidos por desafios, encaramos mais uma missão: gerar energia a partir da casca de arroz. Assim, surgiu o projeto da usina termoelétrica São Cepé. O projeto da usina termoelétrica São Cepé foi um desafio muito grande para nós da Enerbio e para mim pessoalmente, que sou natural da cidade. Transformar a casca de arroz em eletricidade é motivo de orgulho para todos nós. Estamos gerando energia, gerando renda, dando oportunidade de emprego para várias pessoas. A Potencial será responsável por 50% mais ou menos do volume de casca e faz com que nós tenhamos aí um destino extremamente correto e muito mais ecológico da casca. A Enerbio foi responsável pela criação, desenvolvimento e gestão de implantação deste empreendimento. O projeto da Termoelétrica São Cepé é importante para a Cleral porque amplia a nossa produção de energia elétrica e, ao mesmo tempo, auxilia o desenvolvimento local do município de São Cepé. Este empreendimento tem potencial de beneficiar uma população de 116 mil habitantes, equivalente a 5 cidades de São Cepé, alavancando o desenvolvimento da região. A usina termoelétrica mudou muito a minha vida, muito. Se ela não estivesse aqui, com certeza eu não estaria trabalhando, e para mim trabalhar aqui na usina é um prêmio. Enerbio, gerando energia renovável, gerando um futuro sustentável.
Bem, obrigado, Nakamura. Aí. Só dizer para você que São Cepé é uma cidade que tem 20 mil habitantes, né, e baseada na agropecuária, então realmente oferece oportunidade de trabalho, assim, e projetos como esse, assim, como todos os projetos de energia, né, tem esse potencial enorme de mudar, oferecer trabalho, renda, né, emprego principalmente para cidades pequenas, né. Então, era isso, né, pessoal, estou à disposição aí de alguma dúvida, algum esclarecimento para a gente conversar. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Leão. Bem elucidativa aqui a apresentação. Como estamos aqui com esse público 100% online, peço que os que tenham dúvidas possam, o Celso próprio levantar a mão, que a gente habilita para que vocês possam fazer os comentários, os questionamentos direto ao Leão. Celso Prochnow, por favor, Celso. Deixa eu passar aqui. Seu Mário, olá. Olá, Leão, bom dia. Parabéns pela apresentação aí. Bom dia, obrigado, Celso. Prazer em vê-lo. Duas Igualmente. perguntas para você, Leão. Sim. Vocês operam eu entendi que vocês operam durante 11 meses por ano, é isso? Então, mais ou menos? Isso, exatamente. 11 meses. Tá. E uma pergunta, o povo cultiva milho aí perto de vocês, não? Milho, assim, aqui nessa região, ela é menos, porque a característica da terra, né, que são terras mais baixas, o milho é mais na região norte do Rio Grande do Sul, mas tem bastante produção. O Rio Grande do Sul produz mais na região norte do estado, tem bastante milho. Tá. Então, e essa caldeira, pelo que eu entendi, deve ser mais ou menos de 80 toneladas por hora, por aí, é isso, né? Não, 40, essa aí 40. Ah, 40. 40. Uhum. 40 toneladas. O fornecimento aqui da H-Bremer de Santa Catarina, porque a casca de arroz, né, Celso, tu que é especialista, sabe bem, ela é muito abrasiva, então tem que ser um projeto com empresas que tenham a experiência da casca, né, com baixa velocidade dos gases, né, para não acelerar, né, todo o desgaste. Então, o pessoal ali da H-Bremer conhece bem, né, a casca do arroz e faz bons projetos aí. Tá bom. E eu perguntei do milho pelo seguinte: se você botar mais uma caldeirinha aí do lado, desse mesmo tamanho, né? Sim. E produzir uma planta de etanol de milho, seria ótimo, vai fazer né? cogeração e depois você vende potência pro SIM com motor a etanol, sabe? Perfeito. É uma coisa para pensar, se né? o milho aí, se tiver disponibilidade de milho e tiver casca de arroz, era alguma coisa para pensar no futuro, hein? Tá bom? Sim, tá bem, uma bela ideia. Vamos avaliar. Sim. Obrigado, Leão. Quem tiver mais questionamentos, por favor, levantar a mão. E gostaria de passar para o Gilmar e o Barbieri também, para fazer suas considerações. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí pela apresentação, Leão, muito interessante. Pelo vídeo também, mostra a importância da função social da empresa, né, que vai social e ambiental, né, que vai além da questão do lucro econômico, né, vai efetivamente como que você contribui para a sociedade civil, como a gente estava falando no começo. Então, parabéns aí, sempre enaltecer atividades como a sua, Leão. Parabéns mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou me restringir talvez a duas perguntas. A primeira pergunta, deixa eu escolher aqui, Leão. Vou escolher do. Você já analisou a possibilidade, deve ter, você está perto aí das usinas a carvão, Candiota, de você, que tem um custo de transporte que você mencionou, né? Mas deve ter sido assediado em algum momento, se é possível fazer algum mix com carvão, para tornar o carvão, entre aspas, né, menos insustentável ou mais sustentável. Se você já foi assediado e se é possível esse arranjo tecnológico nas usinas a carvão aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Leão. Sim. E qual que seria o mix, né? É possível sim, né? Em função basicamente, apesar que até os do nosso ali nas usinas a carvão mostram em Candiota, né? Também é na região sul, perto de Bagé, e tem grande produção também de arroz, né? Ali nessa região, a casca não. Candiota fica a uns 40 quilômetros de Bagé, né? Não seria nada
assim, proibitivo, né? O problema é que andou sofrendo a questão da casca do carvão, né? Era da Eletrobras, né? Era a empresa e vendeu, agora é da Âmbar, que comprou uma, né? E outra tinha a Engie também, que também vendeu. Então, sobre o carvão, né? Essa questão das restrições da geração de carvão, esses projetos estavam até uma tinha fechado agora no fim do mês, porque não tinha contrato e não tinha sido autorizada a renovação do contrato, mas agora se conseguiu. Mas eles estão sempre lutando aí, né, por essa questão ambiental. O carvão tem uma restrição violenta, eles não querem, né, que gere. Então, não se evoluiu, mas tem uma possibilidade, sim, e é numa região mesmo que não é longe, né? Assim, tem produção de arroz bem próximo ali da região de Candiota. E tecnicamente é viável, é possível fazer, né? Acredito que no momento que se resolver essa questão da sequência da operação das usinas a carvão, é uma oportunidade, né, de sentarmos e conversarmos, né? Que eles ainda estão Fazer um indefinidos mix, né? aí, né? Fazer esse mix, sem dúvida nenhuma. Até o poder calorífico é igual, né? A umidade também não é muito diferente. O carvão é um pouquinho, 14%, 15% a umidade do carvão mineral aqui nosso, né? Então, não fica muito diferente, não. E seria importante até para o discurso Sim, ambientalista, né? Muito interessante mesmo. Sim. E é uma demanda absurda, né? Porque é uma Sim. escala de geração contínua, enfim, Sim. é muito interessante mesmo. Eu tenho mais uma pergunta, depois eu tenho, se sobrar tempo, Leão, deixa eu escolher. Vou perguntar aqui sobre se você já pensou em micro e mini geração distribuída. Eu vi aqui no site da ANEEL, enquanto estava a sua apresentação, e tem alguns exemplos, especificamente 7 Sim. com casca de arroz. Santa Sim. Catarina e no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Hoje, como é que você está pensando nisso? Ainda Sim. é uma oportunidade de negócio? Como é Sim. que é a questão? Nós fizemos mais 2 projetos, Elmar, aqui de 5 mega, no limite da microgeração distribuída, né? Uma no litoral aqui, Capital Verde do Sul, que ela está terminando a construção, vai entrar em operação no fim do ano, e outra em Uruguaiana também a gente fez de 5 megawatts, a gente limitou em 5 para poder comercializar em GD, né? Só que eu estou vendo agora que com a questão da abertura do mercado livre, né? O pessoal está avaliando com mais cuidado, assim, né, para ver se vai competir muito ou não. Mas esses 2 projetos a gente já fez na GD, né, e foi vendida energia, um preço bem interessante, né, porque o custo também do equipamento ele aumentou bastante depois da pandemia, né. Por exemplo, esse projeto de São Cepé a gente fez por um custo ali de 6 milhões por megawatt instalado, né, e agora quase dobrou, né. Então, a GD viabilizou, porque a gente se vendeu também por um preço maior na GD, né? Mas é uma bela opção, só ter cuidado nesse momento, a questão da abertura do mercado livre, pode ser uma competição, mas daí tem que fazer conta, né, Zimar? Mas Sim. é uma alternativa interessante, sim. Obrigado, Leão. Parabéns novamente. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, mas Tá. rodar aí com o Obrigado. Newton, com Sim. o Roberto da Abine. Obrigado. Valeu, Certo. Leonardo. Obrigado. Obrigado, Silmar. Gostaria de passar a palavra para o Roberto Barbieri, da Bini. Por favor, Roberto. Bom, Leão, como previsto, a sua apresentação foi excelente. Muito obrigado aí por ela. Eu tenho uma dúvida na linha de, assim, você explicou bem, né? A casca é bastante leve, então ela é ruim para transportar, é ruim para armazenar, porque, né, demanda muito volume e tal. Tem algum outro produto que possa entrar num mix de produção para ganhar um pouco mais de escala e tal? Eu sei que a região não é de soja, mas casca de soja, vocês já pensaram alguma coisa? Como é que é? Não, a de soja a gente não, porque a soja ela tem mais umidade, né, e o poder calórico também é menor. Não se pensou. Na casca, às vezes, tem um pessoal que faz alguns briquetes, né, assim, antes para ser queimada, né, compactar, né. Tem alguma Sim. fase sempre que aí tu consegue, né, assim, uma densidade bem maior, né. Mas a mistura, aqui não, né, tanto aqui como Santa Catarina, a gente não tem nenhum projeto assim que seja com outro combustível, com outra forma associada, né, ainda, né, mas dá para estudar. O máximo que se tem assim é se transformar compactando ela, né, para ter uma maior densidade, e aí usa mais e gera mais, né. Tem um projeto que usa esta forma só,
Mas está aberto, tudo é possível, né? Desde que a gente tenha dentro dessa característica assim de custo-benefício, né, da distância, porque a casca tem esse desafio exatamente, né? Porque a densidade dela exige, né, assim, transporte e aí começa a ficar caro, né? E daqui a pouco não viabiliza o projeto, né? Só tomar esse cuidado, né? Ah, tá bom. Obrigado. Certo. Tem alguma pergunta? Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, peço que levante a mão. Newton, quer? Eu quero. E vou aproveitar e passar a palavra para o Newton Duarte. Muito bom, Leão. Parabéns pela sua detalhada e competente apresentação aí de um projeto tão bonito. É super bacana a gente ver que no país estamos fazendo bom uso dos nossos resíduos, com a economia circular e com um impacto extremamente rico, socialmente falando, o exemplo que você deu lá em São Cepé. Eu ia te perguntar o seguinte, você falou na questão da logística, de trazer a casca para a usina, e falou em distâncias aí que deveriam ser contidas aí num padrão de 50 quilômetros ou menos. Sim. Esse padrão, eu vi que essas 2 milhões e 200 mil toneladas de casca que temos produzidos todos os anos, nós teríamos condições de fazer usinas ainda maiores em função dessa logística. E que padrão de usina seria otimizada? Seria quanto? De 10, de 20, de 30 megawatts? Quanto que seria isso? Sim. Não, até a característica, felizmente, nos ajuda um pouco, né? Tanto aqui no sul como Santa Catarina, que é o segundo maior produtor, também Santa Catarina tem 2 polos de produção de casca, né? O sul de Santa Catarina e ali a região de Jaraguá. Então, nós temos que, aqui no Rio Grande do Sul também, a gente fazer por regiões, ali a região central, a fronteira oeste ou o sul do estado, né? Por exemplo, a região de Pelotas, ali no sul, é onde se beneficia mais arroz de todo o estado, né? E em Pelotas não tem nenhuma usina. Então, assim, tem possibilidades, eu particularmente defendo que seria, assim, usinas de 10, 12 megawatts no máximo, Nilton, assim, a gente já fez estudos, né? Em função senão daqui a pouco tudo vai ficar muito grande, criar problemas, e a característica tanto da casca, como da cinza, como do pó, né? Então, e o manuseio de tudo isso, né? Nós chegamos a fazer estudos que indicam, assim, 10, 12 megawatts seria a escala, o tamanho ideal, né, para essas usinas, e a gente criar polos, né, assim, criar 4, 5 polos, né, porque aí as distâncias são menores, assim, eu consigo trazer concentrada, né. Então, ó, lá a região de Uruguaiana, região central, região de Pelotas, região ali a gente chama Costa Doce aqui, 4, 5 polos ali no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina, 2 polos, né? Fundamental no sul, Santa Catarina e lá Jaraguá, e a gente conseguiria fazer, sem dúvida nenhuma, ampliar essa capacidade aí, e aproveitamento maior que hoje continua, né? São poucos projetos assim, né? Que ainda, né? Apesar de mas em função de ter dado certo esse nosso CP, nós já fizemos mais 2, né? Mas mesmo assim tem essas dificuldades, esses desafios pela frente aí, mas tem possibilidade e tem viabilidade, né? Uma outra pergunta que eu lhe faria imaginando que nós pudéssemos, através da casca de arroz, e que ela pudesse ser uma alternativa para fornecimento de potência com base nas necessidades do ONS, por exemplo, aos finais da tarde, onde eu despachasse essa usina, fornecendo potência para o sistema. Nesse particular, você veria alguma chance ou uma combinação dessa usina junto a uma fábrica de beneficiamento de arroz, que essa casca fosse dedicada para fornecimento de vapor para o beneficiamento e, concomitantemente, nas horas importantes ou interessantes para o INS, despachasse potência para o sistema. Vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? E não vendendo energia diretamente como você o fez em São Cepé. Sim, algumas indústrias, assim, a gente chegou a trabalhar nessa alternativa, né, assim, de produzir próximo ali dela e depois despachar, mas em função da oferta de energia, dos custos, de valores, né, o Mercado Livre hoje está muito baixo, né, o valor da energia a ser comprado,
Então, eles sempre optaram, assim, nunca se viabilizou especificamente isso, né? Mas eu acho que nesse leilão agora também, se o LRCAP se permitir a biomassa, né? Porque a casca, a gente fazendo uma partida imediata ali auxiliar, né? Com combustível auxiliar, a gente atende o requisito aí, né? De tipo também cavaco, né? Faz uma partida rápida e seria um ideal, porque essa usina mesmo, para dar uma ideia para vocês, apesar de 8 megawatts, ela é despachada pela ONS, porque essa subestação que nós conectamos ali em São Cepé, ela conecta na subestação da rede básica em Santa Maria. Então, para conseguir, eu tive que conseguir um parecer de acesso com a RGE, que é a concessionária distribuidora local, e com o INS, por ela estar interligada à subestação do... E o INS despacha ela, tem momentos... Porque, assim, ela tem uma CVU baixa, então, quando o PLD está abaixo, né, da CVU, não precisa despachar. Mas o INS normalmente manda despachar, porque ela está intelectada. E tu vê, uma usina desse tamanho, né, de 8 metros, e o INS seguidamente manda despachar para atender a característica do sistema, né? Nós aqui, o Rio Grande do Sul, né? Fim de linha, a gente importa ainda 30% da energia que é consumida no estado, né? Não é autossuficiente. Então, parece um paradoxo, né? Mas é uma usina de 8 megawatts, ela é despachada pelo INS. Aliás, esse é um excelente exemplo para um tema que discutimos ontem com a EP, que foi o tamanho das usinas, né? Que seriam despachadas pelo INS. E eu lembrei o Tiago Prado de que a tendência futura, e talvez não muito longínqua, é que tenhamos os DOS, os sistemas de despacho, já no âmbito da distribuição, que é quase mais ou menos o que você está. Você está numa distribuição em 69 kV, só que conectados rapidamente à subestação de Santa Maria, da rede básica. Né? Da rede básica. Então, esse talvez seja um excelente exemplo de algo no mundo da distribuição que já está tendo os olhares diretos do INS, podendo dar uma contribuição para a tensão e para a frequência na região de Santa Maria. Olha que bacana, né? Então, muito bom saber que isso esteja ocorrendo. Está ocorrendo, exato. Né? Então, legal, muito bom. Ótimo. Bom, obrigado. Eu acho que o Gilmar tinha mais algum questionamento, né? Sim. Obrigado, Leonardo, Newton e Leão. Eu queria perguntar com relação na verdade, era a pergunta do Celso com relação ao período de safra. Você falou 11 meses, mas não falou qual mês que você para. Qual que é o mês? É sempre fevereiro ou março, porque assim a safra do arroz, né, ele é colhido em fevereiro e março. E nessa oportunidade, os beneficiadores utilizam um pouco da casca para secagem, né? Então a oferta é menor. Então, normalmente você programa para parar a usina esse mês, para fazer a manutenção preventiva, né, anual. Normalmente é março, né? Que o fevereiro ainda tem a oferta razoável de casca, e aí março diminui, então você aproveita e para a usina, né? Faz uma manutenção preventiva e fecha todos. Porque depois o arroz ele fica sendo descascado o ano inteiro, né? Já está lá no beneficiador, ele vai descascando e vai sendo casca, tem suprimento o ano inteiro, né? E por conta dessa continuidade, você não precisa fazer uma reserva estratégica, nem para atender o ONS. Não precisa. Mas é aquele ali, 4 dias de operação, né? Que a gente tem o silo, né? E porque também os beneficiadores são próximos, né? E eles operam o ano inteiro, né? A não ser na safra que diminui um pouquinho a oferta, né? De um mês aí. E essa questão do ONS, você não te atrapalha ficar entrando e saindo. De repente, quando o ONS fala não gera, você não gera, correto? Não, porque a gente gera menos, porque assim, é pelo compromisso que a gente tem com o fornecedor da casca, né? Porque senão o pessoal vai ficar prejudicado, né? Então, aí tu baixa aí para 50%, 60% da capacidade, a ideia é gerar praticamente sempre, né? Porque senão vai deixar o pessoal mal, né? Porque eles não têm onde colocar a casca, né? Esse volume enorme, né? Então, é um estudo de parceria, né? Com esses fornecedores, quando não é preciso... Porque só assim, não é preciso quando o PLD está muito baixo, né? E ocorreu poucas vezes nesse período aí, abaixo da CVU, né? Que tu não tinha obrigatoriedade de gerar.
mas mesmo assim o INS às vezes pedia, né, para gerar. E quando o INS não pedia, nessas ocasiões, se mantinha uma geração mínima, assim, para não deixar o parceiro, né, o fornecedor de combustível mal, porque aí ele vai ficar complicado se eu ficar aí muito tempo sem retirar a casca, né, cria uma condição ruim para eles também, né. Mas então você acaba gerando. Mas o PLD hoje, na data de hoje, a média vai ser quase R$300, E a 291. A CVU é 100 e poucos, 120 e poucos, Então abaixo você está sendo despachado hoje. Sempre. Foi só quando o PLD estava lá, em 70, 80, assim, que é pouquinho. Que ela não tem obrigação de gerar, mas mesmo assim gera um pouquinho, né? Você gera, entendi. Mas você vendeu a garantia física? Não. Você está compromissado? Sim, contrato da garantia física. 6,2 mega. Esse é o contrato que se tem, né? Mas assim, tem as cláusulas, né? Se o PLD estiver abaixo, tu não precisa gerar, e depois tu faz um encontro de contas. Mas ela tem gerado sempre, né? Porque a necessidade de consumir com a casca também, né, Zilmar, acaba que essa relação com o fornecedor tem que ser uma relação bem transparente, bem aberta, assim, e se ajudar, porque de repente eu tenho um problema na usina, eu também não retiro lá 1, 2 dias, aí ele vai nos ajudar também, vai armazenar a casca lá por 1, 2 dias, né? E então, quando eu não retirar a casca, eu não posso também ficar muito tempo sem retirar, né? Entendi. E nessa relação, você apresentou o seu slide, não me recordo, 14 ou 15 empreendimentos, mas todos devem ir na linha de uma parceria entre o risicultor, como foi no seu vídeo que você passou, e vocês. É isso? Ou o empreendedor que vem do setor elétrico. Esse o nosso, a maior parte é do setor elétrico, né? São de geração. Aquele que apareceu na entrevista ali, ele investia em PCHs, é um parceiro meu que eu fiz projetos de pequenas centrais hidrelétricas e a gente apresentou para ele gostou do projeto e investiu, né? Mas a gente sempre procura fazer as parcerias, oferecer, né, na SPE que a gente cria, né, para o pessoal da região do combustível, né, para eles participarem com o mínimo também que seja possível, né? Que é mais uma renda para eles também, né? Mesmo a gente pagando a casca, né? É um know-how que você desenvolveu, porque deve ser difícil o contrato em termos de qual a qualidade da casca, a continuidade, quebra uma safra, por exemplo. Isso é delicado assim, no início, que eu acho que assim, nesses projetos fundamental é o planejamento inicial. Por exemplo, eu particularmente nesses 3, 4 projetos que a gente faz, a gente não começa nada sem ter os contratos, a garantia do fornecimento do combustível, né? Porque como é que eu vou levar para o investidor? Olha, tem um excelente projeto aqui, está aí o combustível. Nós vamos ter que ver. Até aconteceu um projeto aqui com o pessoal que fez, uma usina até de São Borja, que teve sérios problemas, assim, porque eles não fizeram contratos assim de longo prazo e aí chegava momentos que não tinha casca, a usina parava, aí não dá, né? E você ficava com compromisso de entregar a energia. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal, mas só fazer a última aqui, Leonardo. Você citou, Leão, em termos do coeficiente técnico, 1,2 toneladas de cana por megawatt-hora, mas pode chegar a 5 tonelada de cana, não, tonelada de arroz por megawatt-hora. A tua usina está operando em que intervalo aí, mais ou menos? Não, é 1,2. Eu comentei de 5 antigamente, Gilmar, assim, quando o pessoal não tinha essa saída para gerar energia e ligar na rede mesmo, muito, assim, eles faziam para se ver livre da casca, né? Então, quanto menos eficiente, era melhor para eles, né? Eles não estavam preocupados em gerar energia, eles estavam preocupados em ser livres da casca. Eliminar o passivo ambiental, né? Então, assim, eu conheço umas lá, assim, de 4, quase 5, né, toneladas por megawatt-hora. Agora e também era assim, com pressões baixas ali, de 21 quilos, caldeiras pouco eficientes. E agora não, assim, projetos que é para geração de energia e com essa pressão, né, se eu fizer um projeto com 17 quilos, eu consigo até 1 por 1, né, mais ou menos. Mas para essa escala, a gente achou o melhor equilíbrio, né, 45 quilos, e aí ela vai me dar um consumo de 1,2 toneladas por 1 megawatt-hora gerado. Isso é o que tem sido a prática agora. Hoje é um ativo valiosíssimo ambiental, né, Sim, sem dúvida. Parabéns, Leão. Obrigado, Gilmar. Leonardo, roda igual aí. Aquele conceito lá que a gente usava lá, bagaço que não sobre que não falte, todo não tem. A usina tem que estar em equilíbrio, né, Leonardo?
E agora está mais eficiente. Professor Bianchi estava sumido, apareceu. Apareceu, estou um pouco gripado aqui. Eu queria mandar um abração, Leonardo, Newton, Zilmar, Naka, Procnor, todo o pessoal aí. Se eu começar a falar o abraço aqui, eu vou ficar o dia inteiro, né? Primeiramente, queria parabenizar o Leão por esse trabalho, né? Porque a gente sabe, a gente acompanha bastante aqui em São Paulo, usinas de cana-de-açúcar, né? Já faz quase 20 anos aí. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tem todo um aspecto de levantar investimento, governança, hoje em dia ESG, né? Toda essa coisa aí, né? E então, mais ou menos, há uns 15, 16 anos atrás, nós fizemos um trabalho aqui em São Paulo, que reuniu 82, se eu tiver errado, o Newton puxa minha orelha aí, 82 usinas de cana, a gente fez um trabalho chamado Bioconex, né? E quando o senhor, eu vou chamar, eu não sei se chama o senhor de senhor ou de você. Não, Você, senhor então, não, vamos chamar de você, tá? E aí você falou que tem Uruguaiana, outras cidades, Pelotas, né? Sim. E a região de vocês, e que eventualmente poderiam fazer polos. Minha pergunta é muito simples. Esses polos, né, eles não necessariamente precisam estar interligados fisicamente. Estando na rede, né, pode fazer uma otimização de uso da casca, né? Até mesmo aqueles que estariam você falou depois daqueles aquele caso do desassistido que não teve bagaço e ficou com a pena na mão, vamos dizer assim. Então, nesse caso, né, de fazer uma otimização de uso do bagaço e produção de energia, existem ganhos assim absurdos, né? A gente já detectou isso com o bagaço de cana. Vocês nunca pensaram nisso, em fazer uma otimização de energia fornecida à rede e com esses parceiros aí? Eventualmente seriam concorrentes, mas no final das contas seriam parceiros, né? Se a gente for pensar, né, no núcleo, né? Vocês nunca pensaram nisso? A gente tem, assim, feito, mas eu vejo, assim, né, que a dificuldade, como você falou, tem vários desafios, né, para a gente conseguir viabilizar tudo, né, que é uma questão praticamente, eu vejo, assim, da gente juntar, né, vamos dizer assim, o beneficiador do arroz, né, e para estar num polo, assim, num raio desses 50 quilômetros, e ele assinar os contratos e ter confiança, né, porque normalmente ele não quer ter o compromisso, né, de assinar um contrato por 25 anos, né, que eu sempre uso o argumento, eu vou contar 25 porque a ANEEL exige, aí o pessoal acaba assinando, né, para viabilizar eu tenho que ter um contrato de 25 anos, senão não consigo, não adianta me dar um contrato de 5 anos, 2 anos, depois a usina não se paga nesse período, né. Então, e tem alguns desafios, a conexão é razoável, no nosso estado aqui até tem nessas regiões, assim, possibilidade de conexão de usina. Tem outro desafio que é a questão da água também, né, professor Alberto, que a região de Pelotas mesmo nós começamos um trabalho lá, mas a gente não conseguiu evoluir porque não tinha disponibilidade de água suficiente, porque o que tem de água já estava comprometido, né, com outras questões. A gente até estudou daqui a pouco fazer uma usina, fazer a gaseificação da casca, né, que usaria praticamente pouquíssima água, né. Então, é isso que a gente está sempre tentando, né, viabilizar mais, que eu vejo que o potencial é enorme e ainda vai muita casca fora, né? Mas não é fácil, né? Que a gente tem uns entraves e as desconfianças muito grandes em tudo, né? E a questão do próprio, por exemplo, nós não temos incentivo nenhum aqui. Ontem foi inaugurada uma usina aqui no Rio Grande do Sul de biometano, a partir do resíduo sólido urbano, uma empresa que fez, que tem subsídio, tem mil e uma. Eu acho que legal, tudo bem, mas a casca também poderia ter, né, algum tipo de incentivo, né? Mas a gente encontra certas dificuldades assim para viabilizar tudo, mas existe o potencial, não tem dúvida nenhuma, e vale a pena continuar trabalhando. Como a gente fez esse projeto São CPE deu certo, já fizemos mais 2, a ideia é continuar, né, estudando, indo nos locais, conversando, porque exige muito tempo, né, com esse pessoal assim, dos produtores, beneficiadores, até ele pegar confiança na gente leva um tempo, né, para dizer que não é só um estudo assim mirabolante, né, que tem. Mas como a gente já tem essa usina operando há 6 anos, isso ajuda bastante, né? Fizemos lá, está operando, está dando resultado, é legal. O próprio fornecedor da casca resolveu o problema dele, né? De poder produzir. Só para dar uma ideia para vocês, lá em Uruguaiana, até uma empresa de São Paulo, que é
São João Alimentos, ela tem um beneficiamento grande lá, ela vai fornecer também a metade do volume de casca para essa usina de 5 mega, e eles conseguiram duplicar a capacidade de beneficiamento do arroz, porque tem a usina. Antes tinha esse projeto, mas não beneficiava, porque não, se eu duplicar minha capacidade, onde é que eu vou botar a casca? Aí, com a usina, eles já fizeram ampliação da indústria, né? E já está tudo pronto para... A usina vai entrar em operação em maio, junho do ano que vem e já vão estar duplicando a capacidade. Então, mas isso levou tempo para a gente construir, né, essa solução, essa questão. Mas vale a pena seguir, sem dúvida nenhuma. Legal, então, isso que o senhor falou, que você falou, é um exemplo fantástico, porque pegou o processo do berço à cova, né, e conseguiu convencer cada elemento a entrar, cada elemento do processo a entrar e participar, né? Isso. Então, você tem que divulgar mais. Não, pô, gente, estamos ajudando aí, né, Nilton e Léo e Nakamura. É importante, sem dúvida nenhuma, né, a gente divulgar aquilo que der, e deu certo, né? Então, não é só uma... Eu digo assim, não é uma aventura, uma ilusão, né? Não, está funcionando há 6 anos, né? Está operando bem. Legal. Então, Leão, uma coisa que eu até desculpa se eu estou alongando, né? É porque o que eu vou falar que tem até a ver com o que eu penso. Então, eu tinha muito pouca informação das usinas de arroz. Eu vi sua palestra, eu fiquei maravilhado. Eu estou até meio sem palavras. Então, aquela coisa, né? Aqui todos que estão aqui já botaram a mão na massa, acho que já erraram 1 milhão de vezes. Mas é aquela coisa, quando acerta, vale muito mais, né? Mas tem que divulgar, tem que soltar. Acertei hoje, solta rojão, bota na imprensa, bota. Por quê? Porque vamos divulgar tão mais difícil. Isso aí. Hã? Que é? Desculpa. Vamos divulgar mais isso. E acho que o tema que você trouxe do Bioconex, resgatando aí com as biomassas, por que não fazer um mini Bioconex aí no sul, com menos usinas, uma proporção menor, mas o conceito do Bioconex pode ser que se aplique aí para a geração com a casca de arroz. É bem interessante levantar essa bandeira. Porque eu imagino, eu posso estar errado, tá? Eu vou falar uma coisa que eu posso estar errado. Me perdoem que eu sou um pouco ignorante nessa questão, estou vendo agora. Mas pelo que você falou, existem algumas diferenças, né? Talvez sazonais, sei lá, ou até mesmo de logística, né? Que justificaria até fazer uma coisa assim otimizada, tá? Sim. E concorrentes se tornam parceiros. A gente percebeu aqui em São Paulo, né? Que concorrentes se tornam parceiros, o rendimento se torna maior. É o ganha-ganha, né? Tá certo? E, inclusive, diminui perdas do sistema. O pessoal de transmissão. Então, na época que a gente fez, a CETEP está soltando rojão, porque diminui perdas. O que atrapalhou foi aquele problema, né, do setor imobiliário americano, 2008, 2009, que atrapalhou, né? Um monte de investidor americano que estava investindo em usinas aqui no estado de São Paulo, né? Acho que metade tinha investimento de fora. O pessoal falou, vou tirar dinheiro daí e botar lá nos Estados Unidos, porque eu estou tendo tombo lá, né? Mas até onde foi, né? E foi retomado depois, foi muito legal, foi muito interessante, assim, né? Você me perdoa, estou afônico, estou com gripe. Mas isso, eu vou parar de falar que eu falo demais. Além de minimizar as perdas, com o Bioconex a gente propiciou um espaço para as usinas poderem expandir e otimizar, fazer retrofits. Então, quer dizer, a gente criou condições para que elas pudessem se expandir, né? A exemplo aqui do que poderia acontecer no sul. Isso. Então, vou dar um exemplo da Cocal. A Cocal era de 30, foi para mais de 100, né? Da produção, né? Sim. Só para dar uma... Tem vários grupos aí que se ampliaram. Ótimo. Então, fechando assim, parabéns, Leão. Obrigado. Trabalho sensacional. Obrigado. Nossa, eu não sabia, estou sabendo agora também. Eu agradeço, tá? Obrigado. Legal. Obrigado. Zilmar, tem mais alguma pergunta? Não, basicamente eram essas aí, Leonardo. Acho que eu usei bastante aí do Leão aí. Parabéns, Leão. Legal, obrigado, eu agradeço. Barbieri, tem mais algum questionamento? Não, também não. Acho que o debate foi bastante interessante aí, como falou aí agora há pouco o Bianchi. Temos que divulgar mais a casca de arroz, né, essa possibilidade e tal, porque não é só a casca de arroz, como eu falei no começo,
Eu acho que nós temos várias biomassas alternativas no Brasil, cada uma com a sua característica, vai demandar alguns ajustes de projeto, mas é importante a gente usar todas, né? Elas são necessárias aí para o setor elétrico, principalmente, e é uma solução para os próprios produtores, beneficiadores, quem está na cadeia desses produtos, né? Muito obrigado aí, Leão. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Barbieri. Vamos tentar divulgar mais, sim. O Newton deixou um abraço a todos vocês, ele teve que se ausentar para uma reunião que ele entrou agora. E gostaria, mais uma vez, Leão, agradecer aí pela sua exposição, brilhante apresentação, elucidações aqui na discussão, agradecer também ao Zilmar, Barbieri e a todos os outros participantes que estão conosco, e também reiterar que a apresentação será enviada a todos os participantes e também colocaremos à disposição o link da gravação no YouTube, no canal da Cogem. E gostaria de dar mais um recado. Dia 9 de outubro, nós faremos o próximo seminário mensal no formato híbrido. Quem puder estar presente de uma forma presencial será na Fiesp, no auditório, no 10º andar, que gentilmente o Roberto Barbieri proporciona para os nossos seminários mensais. E nós teremos uma comercializadora de energia falando sobre os cenários de oferta e demanda, que vai ser a Simple, né, Zilmar? Sim, correto. A Simple. E, além disso, nós teremos a Zinga, que também vai falar sobre temas técnicos conosco. Estão todos convidados, será no dia 9 de outubro, das 10 ao meio-dia. Agradeço a todos, passa aqui ao Zilmar, depois ao Barbieri para fazer os agradecimentos finais. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Parabéns a Cogem, Newton, Nakamura, sempre trazendo temas aí de ponta, e como disse o professor Alberto, né? Se ele não conhece, imagina a sociedade civil, né, professor? Então, tem que divulgar mesmo. Parabéns pelo evento e pela atividade aí, Leão. Obrigado. Muito bom, show. Valeu. Obrigado. Roberto. Bom, então, assim, só agradecer a presença de todos aí, ao que nos foi apresentado, a participação de todos. E já que o Léo falou do dia 9, não percam dia 9, né? Até lá teremos as votações das medidas provisórias do setor, a definição do RCAP e tal. Então, é uma reunião que promete, né? Então, até lá. Obrigado, pessoal. Sem dúvida. A gente, certamente, nós teremos aí várias novidades. E também gostaria de reiterar, nós faremos a Cogem, o fórum, Cogem no dia 2 de outubro, onde discutiremos temas de biomassas, biometano, biogás, gás natural, contribuição da cogeração no setor elétrico, geração de energia com etanol. Então, uma programação bem interessante, vai ser no Grand Hyatt, começando o Welcome Coffee às 7h30, terminando com o almoço por volta das 14h30, 15 horas. Quem tiver interesse de participar, está convidado para estar conosco no dia 2 de outubro. Obrigado. Até mais. Leão, quer fazer alguma consideração final? Não, muito obrigado pela oportunidade e a todos estamos à disposição sempre. Muito obrigado, um abraço a todos aí.